Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar desenvolvendo aqui um projetinho com o Django. Vai ser uma clínica veterinária. O principal objetivo é agendar ali as consultas médicas do seu bichinho. É o clássico, né? Tem muito projeto assim na internet, eu sei que tem muita coisa, muito conteúdo, mas eu decidi trazer a minha versão. Esse é um dos projetos que eu fiz ali na minha época de estágio, faz um tempinho, uns 2 anos atrás. Só que eu tinha feito só com Python, Django, HTML e CSS, né? Uma coisa bem simples ali para trabalhar, conhecer mais o framework e trabalhar com o CRUD, né? Só que agora eu decidi trazer esse vídeo, não deixando de fazer as funcionalidades básicas, né, do framework, mas também com uma melhoria a mais, né, nesse projeto, que eu acho que vai ficar bem interessante, tá? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo. É o seguinte, você vai abrir tua IDE. Eu tô mostrando aqui para vocês, ó, a versão do Python que eu vou estar utilizando vai ser a 3.11. Pode ser qualquer versão que você tiver aí, não tem problema nenhum, tá? Eu vou criar aqui um ambiente virtual para separar aqui as dependências da minha máquina local, tá? Para não dar conflito ali de pacotes, enfim, eu consegui ter um controle melhor das versões, das lib. Então eu vou criar aqui um python-m-venv.venv. Ele vai criar aqui do lado, ó. E para acessar essa venv, o próprio VS Code ele já acessa para você, tá? Mas se ele não fizer nada, você dá um source.venv/script. Se você tiver no Linux, é bin, tá? Script activate. Ele vai aparecer essa tag aqui em cima do seu nome. E vamos lá. É o seguinte, as funcionalidades desse projeto, ele vai ter ali a tabela de animais, tabela de clientes, consultas, onde a gente vai registrar uma consulta, e também o cadastro de veterinários, né, que são os médicos, e a agenda de consulta, porque a agenda tem que estar disponível para aquele cliente conseguir agendar a consulta com o seu bichinho, certo? Criação do nosso projeto, a gente vai utilizar o comando básico que é o do Django, tá? A gente vai estar desenvolvendo Django, então a gente tem que instalar ele. Vai dar um pip install Django e Potopillow também, tá? Instala esses dois aí. Pode instalar a versão mais recente, não tem problema nenhum. Pessoal, agora a gente consegue criar aqui o nosso projeto. Então a gente vai dar um Django admin start project e o nome do seu projeto. Eu vou chamar de Clínica do Bicho, tá? Clínica do Bicho. Ele vai criar uma pastinha e dentro dela vai estar lá clínica e vai estar o manejo aqui pra gente conseguir executar. Então a gente acessa cd clínica do bicho e aqui a gente dá um python manage.py run server. E quando a gente acessar aqui o nosso server, ó, ele vai aparecer a mensagem que nossa aplicação tá rodando com sucesso, tá? Sem nenhum problema. Então vamos começar. É o seguinte, a gente tem que criar aqui o nosso app, tá? Nosso app para configurar a estrutura dos nossos modelos, tá? Então o comando para essa criação é python manage.py start app e eu vou chamar aqui de core, tá? Você pode chamar de qualquer coisa. Eu chamei de core. Aí a gente tem que vir aqui em sets e registrar esse app, senão a gente não consegue, senão o projeto não encontra ele, não sabe que ele existe, né? Então a gente registra ele aqui. O próximo passo é configurar aqui os nossos modelos, tá? É o seguinte, a gente vai vir aqui em core models.py. Eu vou copiar aqui e já explico para vocês. É o seguinte, a tabela de clientes, onde a gente faz o cadastro de cliente, a gente vai ter nome, telefone, e-mail e endereço. Isso daqui, de maneira simples, pode ser assim. Mas se você for deixar um pouco melhor, você pode ter uma tabela de endereço, porque um cliente pode ter mais de um endereço, pode relacionar aqui e associar. Mas aqui eu vou simplificar, tá? Tem a tabela de animais, por enquanto tem cachorro, gato e outros, tá? Esse outros pode ser passarinho, tartaruga, qualquer coisa, grilinho, enfim. Aí eu vou dar o nome, raça, idade, peso e vou relacionar com clientes. Por quê? Porque o cliente tá levando o seu animalzinho. Então eu tenho que ter aqui o dono desse animal quando a gente criar o registro, certo? E aqui tem a tabela de doutores, que são os médicos veterinários, tá? Então eu vou precisar do nome, o documento, que é um RCM alguma coisa, tá? Eu coloquei RCMV, mas não necessariamente
Isso existe, tá? Porque eu não pesquisei, eu não sei se existe um CRMV, que é de veterinário, né? Eu sei que tem um CRO, alguma coisa assim. É um tipo de documento. A especialidade desse médico, se ele é cirurgião, se ele é clínico, se ele é... Enfim, é a especialidade dele e o número de contato, tá? Acho que nem precisa desse número de contato. Enfim, deixa aí. E agora a tabela de agendar a consulta, tá? Seria a consulta. Eu tenho que ter aqui. Quando eu vou... pensa assim, né? No fluxo. Você tá indo lá com seu gatinho, né? Agendar uma consulta. Então, eu tenho que ter o registro do animal. O veterinário que vai fazer lá o exame do seu animalzinho, né? Eu tenho que ter a data. O motivo do porquê que você tá levando o seu animalzinho no veterinário. Sei lá, ele tá doente, tá com gripe, alguma coisa. E alguma observação especial que o médico tem que saber desse animal. Ele é cego de um olhinho, tem convulsões, ele toma tal remédio tal, diariamente, enfim, qualquer observação. Então, a gente cria aqui essas tabelas, tá? E feito isso, a gente consegue ter uma visão de funcionamento através do portal do Django, né? Que é o Django Admin. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, e vamos fazer a migração dessas tabelas, tá? Migrate. A gente cria as migrações, ó. Eu errei aqui, pessoal. Não é veterinário. É médico veterinário. Beleza. Médico veterinário, a gente vai criar aqui as migration. Olha lá, olha o que ele faz. Ele cria um arquivo de migração inicial, que é do modelo cliente, médico veterinário, animal e consulta. Se a gente visualizar aqui do lado, ó, ele vem aqui, ó, ele criou essa migração. Tudo isso ele vai interpretar e passar para o nosso banco, tá? Que no caso a gente está usando o SQLite. Então ele já cria essas tabelas pra gente lá, tá? Feito isso, a gente roda o migrate, que é o Python manage.py migrate. Olha lá, ele vai criar todas as migrações que não tinha feito antes. Essas de ALF, de autenticação, são padrões do Django. E tem a nossa aqui, ó, que ele também já criou. A gente consegue visualizar isso? Consegue. Através do Django Admin, ó, a gente registra, tá? Esses modelos. Deixa eu separar aqui. Ó, a gente registra aqui esses modelos pra gente conseguir visualizar lá no dashboard. O comando é admin.site register e passa o modelo aqui. Como a gente tem 4 modelos, então a gente registra dessa maneira. O Django, a parte de admin do Django, ela é customizável no sentido de lógica ali do que você quer mostrar, o que você não quer, com base na permissão. Enfim, tá tudo na documentação, ele tem isso, né? Por isso que eu acho ele maravilhoso. Ele tudo... Aí agora a gente roda, tá? Vamos rodar pra ver como é que tá, ó. Não é veterinário, é médico veterinário. E aqui é médico veterinário, beleza? O Copilot tá brilhando aqui, hein? É o seguinte, ele abriu aqui o Django, certo? Aí a gente acessa aqui o Django Admin, tá? A rota é admin, né? Já tá por padrão. Quando a gente cria aqui um projeto, aqui em urls.py ele tem aqui o Django, o admin, né? A rota admin, que é o padrão. Só que a gente não tem um usuário, tá, pessoal? A gente não tem um usuário para acessar e visualizar o que a gente fez. Então, você vai digitar aí python manage.py create superuser. Create superuser, eu vou criar aqui um usuário Letícia, colocar qualquer e-mail, ela senha padrão, e vamos rodar aqui o projeto novamente. E vamos ter as nossas tabelas, tá? Como a gente registrou o nosso projeto lá no djangoadmin.py, ele vai aparecer aqui os modelos bonitinho, ó. Então, eu tenho aqui a tabela de animais, ó. Eu posso registrar aqui um animal, eu vou colocar, por exemplo, Chico. Bom, pessoal, eu coloquei aqui algumas informações. Com base aqui no registro, ó, a gente consegue meio que testar antes de qualquer coisa, né? O que a gente pode implementar de novo, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, tá? Então, tem aqui o registro de um animalzinho, tá? O dono desse animal é o Gabriel.
Eu tenho aqui um médico veterinário, que é o Daniel, ele é clínico. E eu agendei aqui uma consulta pro Chico dia 4 de setembro, né? A gente coloca uma hora aqui, pode ser às 2, certo? Então a gente vai testando antes de qualquer coisa, a partir do momento que a gente registra aqui a nossa aplicação no admin.pioneer. A gente consegue ter esse gerenciamento ali nos modelos, certo?